boa tarde, bem-vindos ao Datavania. O Datavania, como sabem, é um programa onde nós tentamos simplificar a linguagem jurídica. Hoje temos um convidado muito especial, o nosso Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Dr. Antonino de Sousa, que vai ser, ter uma certa conversa para clarificar aqui alguns assuntos que, por vezes, a linguagem poderá ser mais complicada. Não é, Ferrinho? Sim, antes de mais, muito bem-vindo, Sr. Presidente. Muito obrigado. É um gosto enorme tê-lo. Eu é que agradeço o convite e é um gosto imenso estar aqui a participar neste Datavania, a edição 13. Eu espero que isso não seja sinal de azar, para mim pelo menos, e para todos nós, obviamente, e sobretudo para o canal que tem feito um trabalho tão positivo aqui no nosso Conselho e na nossa região, na promoção daquilo que temos de bom, e é muito, felizmente, e a levar a informação até aos nossos concidadãos, quer àqueles que estão cá, em Penafiel, na região, mas também àqueles que estão mais distantes de nós, sobretudo os imigrantes, que têm, através do vosso canal, a oportunidade de irem acompanhando as nossas atividades, e quando digo nossas estou a referir-me a todas aquelas que são levadas a cabo pela Câmara Municipal, mas também as muitas atividades que organizam as nossas coletividades e que naturalmente têm gosto em ver que essas mesmas realizações, que podem ser depois apreciadas e partilhadas pelos seus concidadãos que estão mais distantes. Portanto, é para mim um gosto, como eu disse, estar aqui a participar no Datavania, sobretudo atendendo a que o objetivo deste programa, e eu tenho tido a oportunidade de assistir a alguns dos programas, é, acima de tudo, fazer alguma pedagogia e prestar esclarecimentos à comunidade para que todos possamos estar um bocadinho mais esclarecidos sobre os muitos temas que temos permanentemente em cima da agenda, e nós vivemos um tempo em que a informação abunda e, de facto, é bom que ela seja esmiuçada, e que seja esmiuçada por quem sabe, por quem está devidamente formado para abordar os diferentes temas. No caso, é sobretudo mais a vertente jurídica, e nós sabemos, enfim, eu também sou jurista, fui advogado, exerci a advocacia antes de assumir funções na Câmara Municipal, e sabemos que temos muitas vezes a tentação de usar uma linguagem que não é acessível ao comum dos cidadãos. Exatamente. E isso acaba por ser um fator de perturbação muitas vezes, porque gera confusão na interpretação de determinadas circunstâncias, e por isso eu acho que é tão importante que existam programas como este Datavania, que procura esclarecer, procura fazer pedagogia sobre as questões que vão ocupando a agenda mediática. Exatamente. Bem, Paulo, hoje vamos tentar criar uma dinâmica. Em primeiro lugar, não convidei o Dr. Antonino de Sousa como Presidente de Câmara. Paulo, deixa-me só explicar aqui aos telespectadores, porque eu serei praticamente o moderador aqui do tempo. Sim. E tu vamos fazer uma conversa muito ligeira, porque os termos de direito já são pesados o suficiente, como disse o Dr. Antonino de Sousa, que está aqui principalmente na condição de jurista, para falarmos, e os dois tentarmos descodificar um pouco aqui a linguagem jurídica e, sobretudo, no terreno das autarquias locais, porque tem uma panóplia legislativa enormíssima, é mesmo um edifício jurídico dos mais complexos que há dentro da administração pública, com variáveis muito extensas em assuntos muito complicados, como o urbanismo, as obras, a contratação pública, a educação, a cultura, a justiça. São uma panóplia de temas que é muito difícil, como não está codificada, como o Código Penal ou o Código de Processo Penal, cria uma dispersão legislativa tão grande que os próprios autarcas, no exercício da sua profissão, acabam por ter alguma dificuldade, não é? E por isso escolhi hoje aqui o tema que é os limites da intervenção dos autarcas no seu exercício, e dar-lhe primeiro os parabéns pelo seu exercício. Está há muitos anos na vida autárquica e que obviamente tem um conhecimento pormenorizado de situações se calhar mais complicadas que já atravessou, e outras se calhar também com algum regozijo pelo feedback positivo que tem tido. Portanto, tem sido sucessivamente reeleito. Isso quer dizer a população ter reconhecido o trabalho que tem feito. Mas na condição de jurista gostávamos que trocasse aqui algumas conversas comigo sobre a questão da legalidade administrativa, isto é, o que é, para o Soutor, que traduzindo a legalidade administrativa, obriga que para o Soutor, como Presidente de Câmara, ter previamente uma lei escrita
com mecanismos bem expressos, que é a chamada discrecionalidade injuntiva, que é quando está completamente descrito, ou a discrecionalidade mais abrangente, que permite, de acordo com o interesse público. E só alguma vez, relativamente a esta questão, já teve alguns dissabores, alguma pressão da população para fazer obras que sabia literalmente que não podia fazer. Isso me podia dar um exemplo de obras que sabe perfeitamente não pode fazer e tem uma pressão diária para as fazer, que era para as pessoas perceberem os limites da sua própria intervenção, Sr. Doutor. Bom, há limites de várias dimensões. Desde logo, nós temos os limites da nossa própria ética, e aqui a ética no sentido do compromisso que temos com o eleitorado e com os nossos concidadãos. Nós assumimos um compromisso quando nos candidatamos e quando tomamos posse, temos que agir e atuar dentro desse. E como é que compatibilizar a ética com o direito? Que são duas coisas diferentes. Porque eu já falei sobre a ética e moral aqui. Esse é um primeiro compromisso, porque naturalmente que ao longo do mandato as dinâmicas vão surgindo, somos muitas vezes surpreendidos por oportunidades que vão surgindo e nós temos que estar preparados para ir atuando nessa conformidade, mas sempre tendo em conta que nós fomos eleitos com um quadro de compromissos com os nossos concidadãos. Portanto, esse para mim é a primeira baliza. Depois, há naturalmente o condicionalismo da lei. E, de facto, a lei condiciona-nos e condiciona-nos muito e em muitas circunstâncias. Fala-se muito da autonomia financeira e administrativa das autarquias, mas essa autonomia financeira e administrativa, ela é muito condicionada pela lei que existe nos mais diversos domínios de atuação municipal. E nem sempre nós podemos aceder àquilo que nos é Pode colocado. dar um exemplo mais concreto para as pessoas? Porque isso é o objetivo do programa, é tentarmos traduzir com casos concretos e depois fazemos o nexo causal entre a lei e o comportamento que é esperado. Por exemplo, no domínio das obras, há muitas situações em que essa confusão se gera. Quando nós temos competências que são da administração central, a Câmara Municipal não pode intervir. E quais são as consequências de não poder intervir, por exemplo? Na área da educação, deixe-me só ilustrar com este exemplo. Essa confusão surge com alguma regularidade. Porque a Câmara Municipal tem competência no domínio do pré-escolar, nos jardins de infância e nas escolas do primeiro ciclo. Mas depois não tem competência, nem pode intervir ao nível do segundo ciclo, terceiro ciclo e do secundário. Ora, para um cidadão que tem o seu filho numa escola do primeiro ciclo, que foi requalificada recentemente, com boas condições de conforto, de funcionalidade, enfim, tudo aquilo que é necessário, a seguir sai do primeiro ciclo e vai para o segundo ciclo e chega a uma escola completamente degradada, sem condições mínimas de conforto e de dignidade até, como infelizmente temos neste momento ainda no nosso concelho, num caso mais específico. É difícil a um pai compreender que a Câmara Municipal, que investiu na escola do primeiro ciclo, que adotou de tudo, do bom e do melhor, e que depois, na outra escola, não tem aquecimento, não tem casteiros. E nós temos dificuldade em explicar a esse cidadão então, que eu não posso ir lá intervir. Não é por uma questão de querer ou não, de poder ou não. Ponto, porquê que rejeitou as competências de educação do Governo para a Câmara que lhe permitia fazer essas obras, por exemplo? Bom, permitia, mas permitia só do ponto de vista formal. Porque a lei da descentralização das competências, e nessa em particular, não tem uma previsão de transferência financeira, de envelope financeiro, que nos permitisse assumir essa responsabilidade. E, portanto, o que é que ia acontecer a seguir? A seguir, o tal cidadão de que eu falava há pouco ia exigir ao Presidente da Câmara que fizesse a requalificação da escola e ia fazê-lo muito legitimamente, porque a competência era efetivamente do Presidente da Câmara. As pessoas entendem. Com a diferença de que o Presidente da Câmara não tinha meios financeiros para o poder fazer. E, portanto, nós não aceitamos essas competências, como de resto entendemos que não estavam reunidas e não estão reunidas as condições neste momento para podermos aceitar as competências que estavam previstas no pacote de centralização, porque não está previsto o respectivo envelope financeiro para podermos agir em conformidade.
Porque, no fundo, seria um logro. Nós íamos assumir responsabilidades sem meios para as poder depois concretizar. E porque depois é difícil também entender o discurso de alguns autarcas, não é? Dizendo que querem competências e depois, para poderem fazer a obra e mostrar serviço, cumprir os seus programas eleitorais, e depois, paralelamente, rejeitam essas próprias competências, não é? E se calhar a população fica um paradoxo, não é? Se querem, porque é que não aceitam, não é? Por isso é que eu fazia esta pergunta. Não, e é uma pergunta pertinente, é obviamente pertinente, porque eu julgo que não há nenhum autarca, quer de freguesia, quer do município, que ache que não deve acolher mais competências, desde que essas competências sejam acompanhadas, naturalmente, do respectivo envelope financeiro para que possam ser devidamente exercitadas. Porque eu passar para uma junta de freguesia, por exemplo, as competências que tenho num determinado domínio, sem que acompanhe essa transferência dos meios financeiros, é um presente envenenado que estou a atribuir a uma freguesia. E isso não me parece sério nem correto. Não é por acaso que o Presidente da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, que é Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, no seu próprio município não acolheu nenhuma das transferências propostas. Sim, e por outro lado, este processo enferma de um outro erro que eu acho muito grave. Está previsto que em 2021 obrigado. 1 de janeiro de 2021, deixam de ter competência para aceitar ou não. Palavra e passam a ter já que falei aceitar. Aqui no DataBene sobre isso é, de facto, uma coisa que não lembraria ao diabo. Se a lei dissesse que em 2022 as competências são dos municípios, independentemente de quererem ou não, eu até compreenderia, por uma razão simples, porque em 2021 vamos ter eleições autárquicas. E, portanto, quem se candidatar sabe que vai ter aquele quadro legal de competências para assumir. Agora, em 2021, não faz sentido, ainda por cima no último ano do mandato. Isto é de uma tontice que não se compreende, porque nós temos autarcas que vão sair, certamente, que nem se vão recandidatar, outros irão recandidatar-se eventualmente, mas é o último ano do mandato e, portanto, não faz sentido que no último ano do mandato autárquico os municípios assumam um conjunto de responsabilidades em relação às quais andaram durante 2 anos ou 3 a dizer que não queriam porque não entendiam estar disponíveis para o efeito. E, portanto, não faz sentido. Eu julgo que este projeto de descentralização, portanto, que este tema da descentralização, a seguir às eleições, vai ser novamente discutido. Independentemente de quem venha a ser governo depois de outubro, não tenho dúvida que vai ser reavaliado, porque a descentralização é importante. É muito importante porque nós podemos, de facto, fazer mais e melhor. Estamos mais próximos dos nossos concidadãos. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós podemos responder de forma muito mais efetiva e competente aos nossos concidadãos. Mas para isso temos que ter não apenas a delegação de competências da lei, mas também o orçamento respectivo para podermos responder. Sabe também, a par das competências, que é os instrumentos, traduzindo os instrumentos jurídicos que permitem às câmaras fazerem o exercício dos seus mandatos e, portanto, prestar os seus serviços e cumprir a sua missão enquanto idealidade, enquanto entidade pública, está muito ligado à questão da tutela administrativa, a lei da tutela administrativa, que é a possibilidade de obrigá-lo a responder por as infrações que cometer no exercício do mandato autárquico, e também a lei da organização do processo do Tribunal de Contas, com a Inspeção-Geral de Finanças, são quem, através de inspeções, auditorias, monitorizam a Câmara. Acha que, como isto funciona tudo, competências, a responsabilidade, monitorização, inspeção, já alguma vez teve assim algum episódio menos positivo que possa nos contar sobre como, por exemplo, ter que decidir uma obra e depois haver a possibilidade de haver a reintegração financeira, isto é, o doutor ficar naquela dúvida se tinha que pagar do próprio bolso ou não, por ter ido para além das competências? Conseguem explicar aos nossos telespectadores? Nesse contexto em concreto, não, mas já tivemos, por exemplo, uma situação em que não tínhamos ainda o visto do Tribunal de Contas para uma determinada obra e os serviços, houve ali alguma descoordenação dos serviços do Departamento de Obras com os serviços do Departamento de Gestão Organizacional, portanto tem essa responsabilidade de remeter os processos para serem visados pelo Tribunal de Contas, portanto houve alguma desarticulação e a obra iniciou sem o respectivo visto e, portanto,
corremos ali algum risco. Felizmente, o visto chegou entretanto, estava tudo devidamente... Nunca foi visado com o processo reintegratório? Não, felizmente não. Mas já... Já conhece autarcas? Sim. E eu já fui sentenciado pelo Tribunal de Penafiel relativamente a uma outra situação que tem a ver com uma demolição. Porque num processo de uma construção ilegal, o cidadão foi notificado nos termos da lei para fazer demolição, entretanto não a fez no prazo que estava previsto. A Câmara, na altura, não foi tão célere quanto, enfim, era suposto e deveria ter sido, efetivamente, na organização do processo para fazer a demolição coerciva e, entretanto, o Tribunal sentenciou-me a uma pena que, salvo erro, correspondia a pagar 50 euros por dia enquanto a demolição não estivesse concluída. E, portanto, quando nós... Essa é a outra vertente que as pessoas não conhecem nos autarcas, não é? Que é quando são pressionados, quando vão para além do quadro de competências. E por isso decidimos fazer este tema e dar a oportunidade a um autarca, que está há muito tempo em exercício, a demonstrar da dificuldade que é gerir uma multiplicidade de leis e de instrumentos jurídicos e depois compatibilizá-lo com o seu programa eleitoral, que é aquilo que quer fazer. E sobretudo, do Paulo Ferrinho, como falávamos há pouco, ainda antes do início do programa, esta ideia que ainda está muito enraizada na comunidade em geral, de que, o Sr. Presidente da Câmara, se quiser, ele pode. Se o Sr. Vereador, se quiser, faz. Como é que responde a essa pergunta? Procuramos ir esclarecendo e explicando que não é exatamente assim. Nós estamos muito condicionados. Nós ainda recentemente tivemos uma inspeção, a Inspeção-Geral de Finanças, na área do urbanismo. Felizmente, correu muito bem. Naturalmente que as inspeções não têm apenas uma função persecutória nem sancionatória, têm uma função também pedagógica e muito importante, porque nos apontam caminhos e ajudam a encontrar soluções, muitas vezes, para nem tudo é ilícito administrativa ou penal, exatamente. E uma das questões que foi colocada, por exemplo, refere-se àquelas licenças de utilização para prédios anteriores a 1951. Tinha uma lei específica. Antes de 51, como não havia licença de utilização, não havia essa legislação, portanto é um direito adquirido. Se a construção já existia, pois o cidadão tem direito... E as câmaras obrigatoriamente tinham que licenciar, não é? Passar a licença com base independentemente daquilo que estava construído. Exatamente. Acontece que a inspeção diz-nos que, muito bem, a Câmara deve efetivamente emitir essa licença, mas para o fazer tem que ter evidências de que estava efetivamente construído em 1951. Exatamente. Porque durante muitos anos a Câmara bastava-se com um atestado do Sr. Presidente da Junta. Bom, nós temos que os Srs. Presidentes da Junta, além do mais, são pessoas simpáticas. Nessa altura ainda não havia fotografias aéreas. Simpáticas e não estavam a dizer que não, passavam as certidões e nem sempre elas correspondem à verdade. E, portanto, é um exemplo de que não é má vontade, as câmaras procuram, os autarcas procuram sempre corresponder. Estamos praticamente a terminar, peço desculpa. Por exemplo, está agora muito em voga e não queria deixar porque é uma questão de oportunidade. Já houve essa questão com o C35, com a famosa discussão do C35, da Estrada Nacional 106, e agora outra famosa questão, também da Nacional 106, uma estrada até a de Penafiel a Novelas, uma iniciativa partidária, aqui. Eu gostaria de perguntar-lhe claramente ao Sr. Presidente porque é que não constrói os passeios e as passadeiras, tanto na zona que vai de Penafiel até Entre Riso e de Penafiel até Novelas. Porque é que não faz? Porque é que não faz também a rotunda à saída da saída norte da A4, que tem constrangimentos de trânsito muito grandes e acidente há pouco tempo, também mais um acidente grave, até com captamento. Porquê é que o Sr. Presidente não faz essa obra? Explique lá aos penafilenses porque é que não faz. Bom, essa questão de facto é pertinente e enquadra-se exatamente no tema da questão das competências, por isso é que estamos a fazer a ligação, exatamente. É dar-lhe a oportunidade de falar sobre a competência. Eu julgo que, à semelhança dos demais 307 Presidentes de Câmara, gostava imenso de poder fazer tudo e mais que fosse para melhorar a vida dos nossos concidadãos. Mas temos esses limites legais. E esses exemplos que dá enquadram-se nisso. Eu não posso ir fazer uma intervenção numa estrada nacional. Só em situações excepcionais e que estejam devidamente formalizadas. Porque senão estou a violar a lei. E poderei, inclusive, ter que repor
pessoalmente, o prejuízo que causaram ao município. Porque se a competência é das infraestruturas de Portugal, então não cabe ao município substituir-se ao Estado. Aí tem a questão da reintegratória, o processo de reintegratória financeira. Ora, exatamente. O Tribunal de Contas necessariamente podia obrigar-me a indemnizar o município por ter gasto naquilo que não era competência do município. E, portanto, eu só em situações muito excepcionais... Mas não considera ali a saída da A4 uma situação excepcional? Há um movimento público, já há oposição. Eu próprio já escrevi sobre isso. Com certeza, considero, e por isso é que temos feito uma pressão imensa junto das entidades que têm a responsabilidade. E essas entidades são as Infraestruturas de Portugal, por um lado, porque tutelam a Estrada Nacional, por outro lado, a Brisa, pela questão da autoestrada, e por outro lado, o IMT, porque é a entidade reguladora neste domínio das concessões e da rede viária. E, portanto, nós temos feito essa articulação com estas entidades. Ainda recentemente, numa reunião com o Sr. Ministro das Infraestruturas, entre outros temas, esse foi um dos temas abordados. Eu acredito que, brevemente, essa questão poderá evoluir para uma solução. Mas não é uma questão de vontade da Câmara Municipal, é uma questão de quadro legal e de competência que não é nossa e, portanto, nós aqui o que é que procuramos fazer? Intermediar e, sobretudo, sensibilizar quem tem a responsabilidade para as obras. Em casos pontuais, porque dir-me-ão os nossos telespectadores, bom, mas a Câmara Municipal já fez passeios em estradas nacionais. Já fez. É verdade. Fizemos, por exemplo, em Cebollido e nas Termas de São Vicente. Exatamente. São situações pontuais que têm um suporte formal e que se explicam por razões muito evidentes que, de resto, estão nesse suporte formal. No caso de Cebollido... Mas utilizou o mecanismo, uma competência autárquica para fazer essa... E o protocolo com as infraestruturas de Portugal. Existe um protocolo... que isso é bom esclarecer, porque o protocolo é quase uma extensão jurídica à própria lei. Que formaliza esta parceria. Isso era importante. E porquê? Porque no caso de Cebollido, as crianças de Cebollido frequentam um centro escolar do Douro, que está localizado em Rio Mau, e, portanto, era criminoso não criar condições de acessibilidade para essas crianças poderem deslocar-se para o centro escolar. E no caso das Termas de São Vicente, porque é um importante ponto turístico, na medida em que tem o Hotel das Termas, tem as piscinas... Mas notificou as infraestruturas de Portugal. Não, e também aí resulta de um protocolo com as infraestruturas de Portugal. E não há para outras zonas... No caso do exemplo que deu dos passeios Novelas, na estrada de Novelas, até à estação. Sim, porque há muita gente que vai a pé para a estação. Sim, e nós temos... Aliás, eu achei muito curiosa aquela ação que referiu há pouco, partidária, porque eu dei nota na Câmara Municipal, há cerca de um mês, que tínhamos concluído o projeto de arquitetura para fazer os passeios naquele troço precisamente. Portanto, até à estação de Novelas, dei nota aos senhores vereadores e à Câmara. Nós fizemos o projeto, vamos procurar enquadrar este investimento no nosso PEDU, porque agora Novelas, como faz parte da freguesia de Penafiel, está integrada também na área de intervenção do PEDU, e vamos depois ver se formalizamos com as infraestruturas de Portugal essa intervenção apenas e só. Pode haver boas notícias para os cidadãos de Penafiel, para os penafielenses. Porque também entendemos que é uma situação excepcional pelo acesso a lei permite, para urgência, fazer uma intervenção. Há o valor vida que é sempre mais seguro. E, portanto, há sempre essa intervenção. E eu entendo que nós, quando nos substituímos ao Estado, temos, por um lado, que ter acautelado a questão formal e a questão da lei. E, por outro lado, também temos que acautelar a questão financeira, porque cada vez que o município se substitui ao Estado, está a gastar dinheiro que era suposto ser... E o Estado não devolve esse dinheiro? Não devolve, ser investido nas competências do município. Portanto, ele se vai para ali, vai faltar acolá. E essa também é uma decisão que nós temos que tomar. 30 segundos. Mas é mesmo rápido. A última pergunta. Como é que acha que, agora mais com a experiência pessoal, que granjeou no exercício, que é que acha que tipo de preparação deve ter uma pessoa para ser um autarca com competência? Para conseguir traduzir as competências no exercício? Qual é isso?
Sim, só muito... Eu acho que Porque toda a gente pode ser autárquico. Para se tirar a carta de condução, a gente tem que andar na escola. Para se tirar um curso universitário, temos que andar na universidade. Para ser autarca, qualquer um pode ser. Quais são as competências e a hard e soft skills deve ter um autarca? 30 segundos. Eu acho que para ser um bom autarca é preciso, sobretudo, ter bom senso. Mais do que qualquer formação nesta ou naquela área, porque todos os dias temos que... Ser licenciado em Direito ajuda. Naturalmente a formação jurídica ajuda, mas eu acho que é sobretudo puxar a bola à nossa sardinha. Bom senso e depois procurar ter pessoas preparadas nas diversas áreas para poderem dar esse... Muito obrigado, Soutor. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado. Hoje é Corpo de Deus, foi uma grande procissão na nossa cidade, em Penafiel, e vamos continuar a transmitir tudo isso. Paulo, muito obrigado, voltamos para a próxima semana. E foi o Data Vénia desta semana. Voltamos para a semana. Boa noite.